A oração de Abacuque. A oração do profeta Abacuque. É um livrinho bem pequeno, né? A gente sabe, todos nós aqui já sabemos bem, ele fica bem quase no final do Velho Testamento, antes de Sofonias, Malaquias. Porque todos eles são pequenininhos, aí vem Miqueias, Naum, depois vai vir o Abacuque, né? Eu demorei para achar. Na hora, o profeta Abacuque, eu fiquei na minha cabeça, Jesus, o profeta Abacuque é tão pequenininho aqui no meio, eu já li ele várias vezes, mas ele fica perdidinho no meio, né? A oração do profeta Abacuque é capítulo 3. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Vou ler só até aqui. Só é exatamente isso. A oração do profeta Abacuque. Abacuque está orando e ele diz: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Nós vemos aqui que Abacuque está passando por um momento que ele teve uma visão. Ele era um profeta, e nós que somos profetas, eu sempre digo isso para as pessoas: Deus nunca permite que aconteça nada no mundo, nem na nossa casa, sem que Ele nos mostre, né? Os profetas, eles têm uma ligação direta com o Espírito Santo que a maioria não consegue entender. As pessoas que estão de fora, que não têm ligação com Deus, eles não entendem como isso acontece. Vai acontecer isso, mas Deus já avisou, o profeta está tranquilo, ele sabe, ele tem consciência, vai acontecer assim. Ele pode não saber tudo, situação por situação, mas ele sabe como vai acontecer. Porque o Senhor, antes de fazer qualquer coisa, ele mostra os seus profetas. Ele já veio para Abacuque e veio mostrando para o profeta Abacuque o que iria acontecer. Só que neste momento, o profeta Abacuque sentiu o peso da palavra que estava sobre ele, da palavra, de tudo aquilo que aconteceria naquele momento. E aí ele olha para o Senhor e fala: Senhor, eu ouvi, mas eu temi. Senhor, eu temi. Aviva, Senhor, a tua obra. E nós estamos vivendo neste momento com o profeta Abacuque, que quem é profeta nesse tempo, quem é servo do Senhor, está guiando o Espírito Santo, está falando exatamente isso: Senhor, eu ouvi, mas eu temi. Porque está complicado, Pai. Está complicada a situação do homem na terra. Está complicado como as pessoas não têm visto o que está acontecendo. E nós vemos, eu quero falar sobre os profetas, exatamente sobre os profetas. A minha pregação toda era sobre o chamado do profeta. Nós vemos o profeta Isaías. E o profeta Isaías, no seu chamado, no capítulo 6 de Isaías, ele fala que ele via o Senhor sentado no alto, sublime trono, e o seu cetro enchia, ou em outras linguagens, o seu manto, né, ou a orla da sua veste, enchia aquele lugar, os serafins voavam, e a sua glória enchia o templo. Os serafins voavam e tinham 6 asas, com 2 eles cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 eles voavam. Mas o que foi que Isaías sentiu naquele momento? Ele temeu. Por que Isaías temeu, assim como o profeta Abacuque? Porque ele sentiu a glória de Deus naquele lugar. E como o profeta Abacuque, ele lembrou: eu sou tão pequeno diante de tanta glória, eu sou tão pequeno diante de tudo o que o Senhor quer fazer na terra, de tudo aquilo que o Senhor quer desenrolar, quer desenvolver. E aí o profeta Isaías, quando ele ouve a palavra de Deus, ele não só se sente pequeno e se sente intimidado pela glória de Deus, porque às vezes a gente se sente intimidado pela glória de Deus. Às vezes a glória de Deus vem de uma forma tão forte, a gente se sente intimidado porque a gente não se sente digno dessa glória. Quem realmente sentiu a glória de Deus uma vez na vida não se sente digno dessa glória. Você se sente digno da salvação? Às vezes eu me sinto digna da salvação. Às vezes eu falo para o Senhor: Senhor, mas eu sou tão pequena. E nós tantas vezes somos infiéis, porque é do homem. Isso é do homem, nós somos infiéis. Quantas vezes pela nossa mente passa coisas que não eram para passar? Quantas vezes a gente pensa coisas que não era para pensar? Quantas vezes a gente deseja para as pessoas ou contra as pessoas coisas que não é para fazer? E a gente pensa, e aí na hora que a glória do Senhor vem sobre a nossa vida, a gente fala: Deus, não era para eu ter pensado assim, não era para eu ter feito assim. Senhor, ai de mim, como disse aqui Isaías: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem impuro, de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios.
E está faltando esse ai de mim no dia de hoje. Ai de mim que vou perecendo. Ai de mim, Senhor. Ou como disse aqui o profeta Abacuque, Senhor, eu ouvi, mas eu temi, Senhor. Por que isso? Eu não estou querendo dizer que a glória de Deus é algo que você não deva se aproximar. Eu estou querendo dizer que você deve procurar se purificar, se aproximar cada dia mais de Deus, para que você esteja no contexto da obra que Ele quer fazer. Você realmente esteja apto à obra que Ele quer fazer. A gente sabe que a gente nunca vai chegar lá, né? Nós vemos sempre Paulo dizendo, Senhor, eu estou buscando, eu estou fazendo mais, está difícil, né? Nós vemos sempre nas cartas de Paulo dizendo, né? Está difícil porque as coisas não são como eu quero, não sai tudo do meu jeito, né? Na hora que eu quero fazer uma coisa, eu faço outra, mas eu estou aqui, estou buscando ser como Cristo foi. E aí eu lembro, o profeta Abacuque aqui nesse momento, ele está falando sobre um avivamento no meio dos tempos. Um avivamento, um renovo no meio dos tempos. Eu fui batizada pelo Espírito Santo, eu tinha de 18 para 19 anos, estava perto de completar 19 anos. Desde meus 9 anos de idade eu estava batismo. Desde meus 9 anos de idade eu sentia a presença de Deus. Mas eu tinha uma coisa comigo, toda vez que eu estava perto de ser batizada, eu sentia muito a presença de Deus, eu chorava muito, desde pequena, mas toda vez que eu estava perto de ser batizada, e eu não conseguia o batismo, não era batizada naquele tempo, eu me sentia frustrada. E eu começava a criticar, a falar contra Deus, Senhor, não me ama, Senhor. Por que tanta gente vem para a igreja no dia seguinte é batizada? Já viu gente que é batizada na hora que aceita Jesus? Na hora que aceita Jesus, você é batizada, a pessoa recebe ali, aceita Jesus e de repente e é batizada. E aí você fica pensando, Deus, eu estou aqui há tanto tempo e nada, e eu sinto a sua presença, o Senhor fala comigo, mas eu não sou batizada, não recebi o batismo, não falava em línguas, né? Eu sentia a presença de Deus, mas eu não falava em línguas. E quando eu tinha em torno de 18, 19 anos, o Senhor me levou para uma igrejinha, da mesma igreja que eu congregava, que eu fui criada, que é o Ministério de Paraty, né? Da mesma igreja, mas era uma igreja menorzinha, lá na Mangueira, no bairro Mangueira. Uma igreja que, naquela época, ela estava totalmente escondida lá no bairro Mangueira. Ela era uma igreja que não tinha membros. Quando eu entrei na igreja, tinha 3 jovens na mocidade. Tinha o pastor e os filhos dele. Não tinha quase ninguém dentro da igreja, tinha umas 4 pessoas. O pastor olhou para mim e falou assim, filha, Deus me mostrou você aqui na frente da mocidade. Eu olhei para ele e me deu vontade de rir. Eu falei, que mocidade, né? Não tem mocidade. E aí eu olhei assim e falei, pastor, acho que o senhor está com equívoco, né? Porque eu não vim, fui visitar, eu não vim para ficar. E eu não estava num momento muito bom na minha vida, não, espiritual não, né? Espiritual estava bem decaída. E eu falei, eu não vim para ficar. E eu estava assim meio querendo me afastar de Deus. Eu falei para ele, imagina, para que Deus me colocar na mocidade agora no momento? Não estou no meu melhor momento com Deus. Não é momento. E ele olhou para mim e falou assim, volte amanhã. E ele tinha um jeito, ele é mineiro, sabe, um baixinho, pastor Antônio. E ele era um baixinho assim, mineiro, sabe, daquele, assim, tudo era assim com ele, né? O filho entrando na rédea curta, a filha, todo mundo assim, né, na rédea curta. Todo mundo obedecia, baixava a cabeça, e os membros mais diferentes, não, era assim também. Era incrível, aquele homem baixinho conseguia organizar todos aqueles membros, todo mundo batia a cabeça. Pastor, vai fazer assim, irmã. E a pessoa olhava e falava, sim, senhor. Sim, senhor. Não vejo todo dia isso hoje, nos dias de hoje, para os pastores, não. Mas aquele homem, ele tinha uma autoridade de Deus. E eu reconheço que ele tinha uma autoridade de Deus. E eu falei assim, pensei comigo, esse homem está delirando. E aí, no outro dia, eu apareci e falei, vou só para ver qual é, né? Fui no outro dia, e aí eu fiquei ali. Quando eu vi, eu estava frente da mocidade, com 3 jovens. Uma mocidade que não tinha músico, não tinha nada, a gente começou a cantar mesmo na garganta, né? E eu estava frente da mocidade. Aí eu falei, fiz um propósito com Deus, Senhor, se é da sua vontade que eu esteja aqui neste lugar, porque eu deixei a minha igreja era uma igreja grande, eu fui criada numa igreja grande, então eu estava acostumada com uma igreja com músicos, né? Com tudo aquilo, né? Eu trabalhava na escola dominical na minha igreja, já desde meus 16 anos eu trabalhava na escola dominical com crianças, mas eu não queria deixar a minha igreja. Aí eu pensei assim, é engraçado, porque a minha vida espiritual não estava boa, eu estava mesmo lá por trás, no banco, mas eu não queria deixar a igreja, eu queria continuar indo àquela igreja. Era o hábito de ir à igreja. É isso que hoje a gente fala nessa época de coronavírus, que as pessoas estão se baseando no hábito de ir à igreja. O salvo de verdade não é aquele que tem o hábito de ir à igreja.
o hábito de ser igreja. Ele é igreja em qualquer momento da sua vida. Eu fiquei 3 meses num sítio sem poder ir a uma igreja, e mesmo assim eu era igreja dentro de casa. Porque um crente firmado nos pés do Senhor, ele não se separa de Deus por causa das circunstâncias. É uma coisa que as pessoas não entendem. Às vezes as pessoas falam, aquela pessoa ali se afastou de Deus porque aconteceu isso na vida. Não tem nada que separe a gente de Deus. A gente pode se enfraquecer, a gente enfraquece, a gente se arrasta, mas não se separa de Deus. Você pode pecar, mas você logo volta a Deus, porque você sabe que Ele é o seu eixo, Ele é a sua identidade. Aquele louvor diz, essa é a minha identidade, né? Cristo é a minha identidade. Não é bem isso do Lançou Freire, não me lembro agora, mas é identidade. Eu me lembro muito bem desse louvor, porque exatamente assim, Cristo é a minha identidade, e se Ele é a minha identidade, eu posso estar em qualquer momento da minha vida, que Ele vai continuar sendo a minha identidade. Mas a gente não consegue se afastar totalmente de Deus, a gente fica ali, quer se afastar, mas você não sabe por que você continua caminhando. Por que eu continuo caminhando, Jesus? Por que eu continuo seguindo em frente? Porque eu continuo andando. Tem hora que você pergunta, por que eu continuo andando? Porque o vento está contrário, está tudo ao contrário de você, e você fala, por que eu continuo andando? Por que eu continuo fazendo? Porque Cristo é a minha identidade. E aí eu estava naquela igreja, e aí um mês eu falei para o Senhor, Senhor, se o Senhor confirma a minha estada aqui, um mês eu quero ver esse grupo de jovens cheios. E um mês tinha 23 jovens, nós começamos com 3. E um mês tinha 23. Eu não tive como dizer não para o pastor. Eu continuei na igreja, eu falei, é aqui o meu lugar, porque o Senhor confirmou. 23 jovens difíceis. Não era fácil. É assim, eu já comecei o ministério assim, sabe, pastor? Nunca Deus me deu ovelha fácil. Deus sempre me deu gente difícil para trabalhar. E eu também sempre fui difícil. Então, a gente se contrabalanceava assim, né? Era uma coisa assim meio... né? Esse pastor tem muito trabalho comigo. E aí, ele... nesses dias, ele falou, irmã, a senhora fica... Ele me deu total liberdade à frente dos jovens. E eles eram jovens, mas eu tinha em torno de 19 anos, e eles tinham, a maioria já tinha mais de 25 anos, 25, 26, 27, eram os jovens que eu era responsável, e eles iam na minha casa se aconselhar comigo, perguntar as coisas, sabe? Eles ficavam ali em oração. Quantas vezes eu fiquei, depois do culto, fazendo oração com os jovens? Por quê? Porque eles queriam oração, e eu era a única ali que tinha uma vida, tinha mais tempo de vida com Deus. Eu não posso dizer que minha vida era muito baseada nada, mas eu tinha mais tempo de vida com Deus. Eu sabia orar, porque minha mãe me ensinou assim, a orar, a estar na frente de Deus, a buscar Deus, não importando as circunstâncias. Filha, você vai orar. Mãe, não estou aguentando, vai orar. Primeiro assim, mãe, está tudo ruim, vai ler a Bíblia, vai orar. Mãe, eu não estou aguentando não, continua orando, minha filha, continua caminhando, minha filha, é assim a vida do crente, continua fazendo, minha filha. E aí, aqueles jovens cresceram e muitos foram batizados do Espírito Santo, e eu fui batizado do Espírito Santo. E engraçado, eu fui batizado do Espírito Santo assim, eu não queria mais o batismo, eu desisti do batismo. Nesse momento Deus me batizou. No momento que eu desisti do batismo, foi o momento que eu entendi meu chamado. Eu entendi o eis-me aqui de Isaías. Eu tive exatamente esse encontro, como teve Isaías com Deus, esse encontro de você se encontrar no momento que a sua vida não está boa, você pensa, eu estou de lábios impuros, eu não sou digna, eu não tenho como, e o Senhor olhar para você e falar, é você que vai fazer isso. É você que eu estou chamando, é você que eu vou colocar. E naqueles dias, a minha irmã foi batizada, a minha irmã tinha uns 15 anos na época, ela foi batizada na festa dos jovens na igreja sede, nós fomos para lá, e ela foi batizada. E ao invés de eu ficar revoltada, como eu sempre ficava, porque eu sentia dentro de Deus, mas não conseguia ser batizada, ela foi batizada e a outra menina que estava do nosso lado também foi batizada. Eu comecei a glorificar a Deus por elas. Eu falei para Deus, Senhor, não precisa me batizar. Eu estou tão feliz porque elas estão batizadas com o Teu Espírito. Eu estou tão feliz, Senhor. Estou tão feliz. Eu falei, Senhor, batiza mesmo, Senhor. Ajuda mesmo, Senhor. Transforma mesmo, Senhor. Aí, no outro dia, dentro da minha casa, estava eu e meus 3 irmãos. Eu sou a mais velha de 4 irmãos. Só que nós fomos... na minha casa, nunca faltou oração, como eu disse, nunca faltou Bíblia. Minha mãe não lia, minha mãe não sabia ler.
Mas ela fazia a gente ler a Bíblia. Ela pegava a filha, lia a Bíblia desde 7 anos, eu aprendi a ler cedo. E ela falava, lê a Bíblia para a mamãe aqui. Eu não sei, lê aqui. Aí ela juntava todo mundo, tipo meus pintinhos vêm no carro, todo mundo à volta dela, botava a gente, botava a Bíblia e falava, lê, filha. E ela explicava. O engraçado é que ela não sabia ler. Eu lia e ela explicava a Bíblia. E ela explicava bem, eu acho engraçado. Porque depois de adulta que eu fiquei pensando, gente, como é que ela explicava a Bíblia para mim? E eu entendia tão bem, porque eu tinha um temor de Deus quanto a palavra dele, porque ela me explicava tão bem. Eu falava, gente, como é que pode isso? Mas é um entendimento, sabedoria que Deus dava para ela naquele momento. Porque ela buscava a presença dele. 4 irmãos. Nesse dia, um dia depois que minha irmã começou a Espírito Santo e que eu comecei a glorificar Deus por todo mundo, nós estávamos em casa. Os 4, porque minha mãe ia trabalhar e a gente se juntava para orar. Olha só o hábito da oração. Como é importante os pais que fazem isso com os filhos, que botam os filhos para orar, né? Eu coloco meus filhos para orar em casa, eu junto eles, coloco para orar, coloco para ler a Bíblia, quando eles olham na minha cara e falam, ai, mãe, agora não. Eu falo, agora sim, vai ler a Bíblia, vamos ler aqui, vamos orar, né? Ora todo mundo em família. Aí eles falaram, não podia mais oração em família de novo. Mas eles sabem que a oração em família já nos livrou de muitas e já proveu muitas vezes na nossa vida. Eles reconhecem isso, reconhecem o poder da oração na nossa vida. E nós estávamos ali os 4, só nós, não tinha mais ninguém com a gente. E a minha irmã falou assim, vamos orar? Eu falei, vamos. Apesar de eu não ter sido batizada, eu sentia muito bem de Deus. Vamos. Nós começamos a orar os 4. Gente, mas Deus derramou um poder sobre a nossa vida ali dentro. Glória a Deus. Deus derramou um poder sobre a nossa vida. Saiu os 4 pulando dentro de casa. O vizinho, nosso amigo, né, o Davi, ele estava por perto, ele ouviu, glória a Deus, aleluia, e uma rajada de mistério, eu fui batizado do Espírito Santo, e o meu outro irmão batizado do Espírito Santo, e o pequenininho, ele tinha 8 anos. E é engraçado que ele pulava com uma pipoca. Parecia uma pipoca, o meu irmão pulando. Eu achava tão engraçado que ele ficou olhando para a cara dele e ficava glória, 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 glória. E saiu pulando. E foi, meu Deus, você não pro rote. Volta aqui, garoto. E aí o vizinho entrou, o Davi, né, e ele chegou e falou, oh, glória, entrou no meio da gente também, começou a falar mistério, começou a profetizar também. E eu falei, Deus, olha só, gente, e eu passei anos da minha vida dentro da igreja, buscando em grandes comissões, em grandes reuniões, em grandes festas e batismo do Espírito Santo. Deus me batizou com meus 3 irmãos dentro de casa, 4 dentro de casa. E a glória do Senhor veio de uma forma tão grande sobre a nossa vida, que eu passei, eu acho que quase 2 semanas, que ninguém podia me tocar, que eu falava mistério. Eu andava na rua e as pessoas falavam, Pai Senhor, eu falava mistério. Eu botava a mão na boca e falava, oh Deus, está saindo mistério, Jesus. Foi uma coisa tão grande, eu lembro que as minhas mãos ficaram inchadas. Não me pergunte por quê, mas eu fiquei com as mãos inchadas, porque a minha mão ficou como se ela tivesse pegado fogo, não sei, não entendi o que foi que aconteceu não, mas ela ficou inchada a minha mão. E desinchou naqueles dias, né? Mas ela ficou uns 3 dias inchada, assim, como se ela tivesse esquentado demais, sabe? E aí ela ficou inchada. E nós 3, nós 4 sentimos a presença de Deus, o meu irmão mais novo pela primeira vez, e fomos cheios do Espírito Santo. E aí eu fico pensando, Deus, Ele não precisa de muita gente para fazer uma revolução, para fazer uma transformação do Evangelho. Ele precisa só que algumas pessoas, aqueles que são chamados, se levantem, como Isaías se levantou neste momento. Ele falou, Senhor, eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio do povo de impuros lábios. Ele reconheceu sua pequenez, mas naquele momento que ele falou isso, o Senhor mandou que um anjo viesse com a tenaz e tocasse na boca dele e purificasse ele do seu pecado. E na mesma hora o Senhor falou, quem enviarei? É engraçado, porque Deus não esperou dias para mandar ninguém. Deus não esperou dias para poder preparar Isaías. O Senhor falou, quem enviarei? Isaías olhou e falou, eis-me aqui, envia-me. Eu estou pronto, eu vou. Aonde o Senhor me mandar, eu vou. E hoje a gente não quer fazer isso, né? O Senhor nos chama e a gente quer ficar dentro de casa, né? Eu estava olhando esses dias uns jovens na rua e eu conheço bem meu chamado não é para pessoa fácil, não. O Senhor nunca me usou para pessoa fácil. Sempre foi pessoa difícil mesmo. O Senhor não colocou no meu caminho, filha, você vai cuidar de fulano. Quando eu olho para o fulano, eu falo, oh Deus, não tinha outra prova para mim não, Jesus? Dá para você mandar outra prova para mim não? Porque geralmente é osso duro. Mas eu entendo, porque o chamado de Deus não é como a gente quer. A gente às vezes é mole para o chamado. A gente é mole para o chamado. A gente quer ser chamado,
mas a gente não quer fazer qualquer coisa. Você quer ser chamado, quer ser escolhido, mas você quer ser escolhido para os púlpitos, né? Você quer ser escolhido para estar aqui na frente. Você não quer ser escolhido para estar à frente dos jovens. Eu lembro que aqueles jovens, eu tive que ensinar eles a cantarem, cantando trecho por trecho. Eu passava tipo um dia inteiro para ensinar eles a cantarem. Por quê? Eles não sabiam ler. A maioria não lia, então não adiantava eu botar um papelzinho para eles e falar: canta aqui, jovens, vamos cantar aqui. Não, eu ensinava trecho por trecho. Era trecho por trecho, cantando, fazendo eles memorizarem o louvor. E assim, eu lembro que minha voz, teve uma vez que minha voz foi embora. Eu não conseguia mais louvar, porque eles me sugavam muito, né? Aquele de ter que fazer assim, trecho por trecho. E o pastor, como os jovens, e é engraçado que na igreja houve um grande avivamento também, né? Naquela igreja, e com poucos jovens, nós éramos 4 batizados do Espírito Santo. Eu, a minha irmã, a filha do pastor e essa outra moça, né? 4 batizados do Espírito Santo, mais o pastor, claro. E com esses jovens, com poucas pessoas, o Senhor fez um grande avivamento naquela igreja. Um grande avivamento, como eu nunca tinha visto antes. Eu não tinha visto daquele jeito, um avivamento tão grande daquele jeito. E o Senhor fez com 5 pessoas, né? 4 jovens e o pastor. Ele fez com 5 pessoas um grande avivamento naquele lugar. E nós começamos com poucas pessoas, assim, tinha poucas pessoas. Eu achei que aquela igreja não fosse vingar, porque ela não crescia, era uma igreja já antiga e não crescia. E eu pensei: essa igreja não vai vingar nunca, né? Eu não sei o que eu estou fazendo aqui não, mas Deus mandou ficar, vou ficar. Mas o Senhor mostrou que Ele não precisa realmente que a gente faça muita coisa. Ele precisa que você diga: eu vou fazer, e se disponha a fazer, porque quem aviva a obra é Ele, quem desce o Espírito é Ele, quem te capacita é Ele. Na verdade, Deus faz tudo. Nós só temos que dizer: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, faça de mim como tu quiseres, né? Paulo diz assim que nós somos o barro, o vaso. Como nós podemos dizer para Deus como nós queremos ser usados? E a gente tem hábito de dizer para Deus: eu quero ser usado, eu quero usar desta forma, eu quero ser usado assim. Eu sempre falei para Deus: Senhor, não me manda ir para algum lugar fazer uma coisa que eu não sei o que eu estou fazendo, mas eu sempre me mando. Você vai fazer assim. E aí eu vou vendo: o que eu vou fazer, Jesus? Você vai. E eu fico: para onde? Continuo andando. E eu fico: para onde, Jesus? Continua e vai indo, vai indo. E aí até quando eu sei o que eu vou fazer, eu já estou lá, já estou fazendo. Porque o Senhor, Ele não tem hábito de explicar tudo explicadinho para a gente. É mandar, é obedecer. Ele manda e você obedece. É assim que as coisas com o Senhor acontecem. Ele manda e a gente obedece. E a gente tem o hábito de querer ser alguma coisa diante de Deus, mas não somos nada. Quem nós somos? Não somos nada. Nós vemos aqui o profeta Isaías. Ele passou uma vida inteira profetizando. Ele passou uma vida inteira com reis contra ele, até que no reinado de Manassés, Isaías é cortado ao meio. Ele não morreu deitado numa cama cheia de ouro em volta dele, não, ele morreu cortado ao meio. E ele fez a obra do Senhor mesmo assim. Eu não acredito que Isaías falou: oh, Deus, no final da minha vida não me deixe cortar ao meio. Não, porque ele foi cortado ao meio, morreu uma morte terrível. Ele foi cortado ao meio. Aí nós vemos Paulo, morreu na prisão. Nós vemos João, morreu numa ilha, sozinho. E ainda escrevendo o livro, né, de Apocalipse. E aí nós vemos Pedro, morreu de cabeça para baixo. Ele passou sua vida inteira sendo perseguido por amor do nome de Jesus. Pedro passou sua vida inteira sendo perseguido. Alguém me perguntou assim, hoje: você acredita que as promessas de Deus na sua vida vão se cumprir? Eu falei: se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Mas eu não estou me baseando na promessa de Deus. Por quê? Porque eu quero o céu. Eu quero o céu. Eu falei várias vezes para o Senhor: Senhor, se o Senhor não quiser cumprir essas promessas na minha vida, não precisa cumprir. A palavra de Deus diz que Ele tem compromisso com sua palavra para cumprir. Ele vela sobre sua palavra para cumprir. Isso é um zelo dele, com a palavra dele, porque a palavra é dele. E quando o rei, ele assina o decreto, ele não volta atrás. Ainda mais o nosso Deus, ele não volta atrás do que ele falou. Mas, gente, eu quero o céu. Eu quero o céu. O que
Os filhos, eu sempre falo para Deus, Senhor, dê a cada um deles intimidade contigo. Que eles possam ter intimidade contigo, porque hoje o que eu vejo são meus filhos dependentes da minha intimidade com Deus. Eles são dependentes da minha intimidade com Deus. Meu filho mais velho chega para mim, às vezes está frustrado e fala, mãe, e aí? Eu olho para ele e falo, filho, vamos orar, vamos fazer. E eu é que tenho que ser o combustível dele, eu que tenho que ajudar ele a procurar, né, o azeite de Deus, eu que tenho que instruir ele, eu que tenho que ajudar. E os outros também, eles sempre vêm, mãe. Por quê? Eles sempre me disseram, mãe, você pra gente é a nossa primeira pastora. Você é a nossa pastora. Eu já ouvi isso várias vezes dos meus filhos. Nossa, me orgulho muito de ouvir isso dos meus filhos. Por quê? Porque para mim a minha mãe é a minha primeira pastora. Eu olho para minha mãe, ela para mim é a minha primeira pastora. Eu nunca vi minha mãe desanimar. Eu sei que ela desanima, mas ela perto de mim, ela é uma fortaleza, ela se faz fortaleza. Por quê? Porque ela tem os filhos. Então ela se faz uma fortaleza, sempre está ali forte, sempre firme. E às vezes eu sinto que ela está esmorecendo, mas ela olha para a gente e fala, menina, bate essa poeira aí, menina, levanta. Deus alguma vez falhou, minha filha? Ela olha para a gente e fala, né? Deus falhou? Deus vai falhar? Se foi Deus que falou, ele vai fazer? Calma, e eu fico olhando para minha mãe e fico pensando, meu Deus, eu sei que a minha mãe é humana como qualquer um, eu sei que ela tem os momentos dela, mas ela, por causa de nós, ela está sempre firme, está sempre ali com Deus, se pegando ao Senhor, né? Assim também é o pastor da igreja, por causa dos membros, às vezes ele se faz mais forte, né? Porque ele realmente é, ele tem que ter uma força maior, porque está tudo sobre as costas dele. Assim era o profeta Isaías por causa do povo. Ele tinha que ser mais forte que todo mundo. Ele morreu ali cortado ao meio. Ele não queria ser cortado ao meio, não queria ser cortado ao meio. Mas foi o que ele precisou passar para que aquele povo recebesse a palavra e entendesse que Deus era Deus. Deus ia fazer, Deus ia cumprir. E Deus ainda tinha seus profetas na terra. Aí Jesus veio dizendo, vocês mataram os meus profetas. O Senhor fala para aqueles homens, ele fala, se nós tivéssemos lá, a gente não teria matado, vocês teriam feito pior ainda. Teria matado, porque o ser humano, ele faz tudo para matar os profetas de Deus, porque ele não quer ouvir a palavra de Deus. Mas o Senhor precisa de homens e mulheres dispostos a fazer a obra dele, dispostos a pagar o preço. Nós não queremos pagar esse preço. E aí, mais uma vez, eu olho para o profeta Abacuque e ele diz, aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos e a notifica. Naíra, lembra-te da misericórdia. E eu vi alguém hoje falando assim, na minha caminhada, né? Eu queria que Deus mandasse matar. E eu olhei e falei, crente, tu precisa nascer de novo, Nicodemos, né? Eu falei, tu precisa nascer de novo, crente. Se o fulano morrer hoje, o fulano vai para o inferno, né? O fulano não está na presença de Deus, o fulano vai para o inferno. Nós precisamos orar para os nossos inimigos, para que eles sejam salvos, para que eles se lembrem da misericórdia, porque Deus é misericordioso. Se nós estamos ligados a Deus, a palavra de Deus diz que nós temos a natureza de Deus. Nós temos que usar dessa misericórdia com os nossos inimigos também. Nós temos que nos lembrar. Eu passei ali pela igreja com aqueles rapazes e eu fiquei olhando para aqueles homens e eu fiquei pensando, Senhor, levanta, Senhor, alguém. Aí o Senhor falou assim, alguém quem? Vai você. Eu falei assim, Deus, é verdade. Por que nós mandamos outra pessoa em nosso lugar? Por que nós não dizemos mesmo aqui, Senhor, hoje eu vou, estou aqui. Eu não sou teu profeta como qualquer outro, eu não estou fazendo a tua obra como qualquer outro. Se eu estou pedindo avivamento, se eu peço ao Senhor, aviva a tua obra, começa por mim. Eu sou o primeiro a ter que me colocar na brecha, eu sou o primeiro a ter que tomar as armas do Espírito e fazer a obra de Deus, eu sou o primeiro. E aí você vê Gideão, numa época que todo mundo já tinha perdido a esperança. E Gideão está lá, e aí o Senhor aparece para ele e fala para ele, vai Gideão, ele fala, eu sou menor, eu sou incapaz, eu não posso. Você já viu alguém na palavra de Deus dizer, eu sou o cara, eu vou? Eu não vi, eu vejo Jonas fugindo, eu vejo Jeremias dizendo que ele não era uma criança, eu vejo Isaías dizendo que ele era impuro.
Não é verdade? E tem gente que se acha demais, né? Mas o Senhor não precisa de quem se acha demais, Ele precisa de você mesmo. Você que se acha pequeno mesmo. É você que se acha nada mesmo. Porque essas pessoas que se acham pequenas, que Deus vai encher dele. É o que eu sempre falo, ninguém pode estar cheio do Espírito se está cheio de si mesmo. A gente fala, Senhor, me encha de Ti. Para se encher de Deus, a gente tem que se esvaziar de nós mesmos. Para se encher de Deus, precisamos estar vazios de nós mesmos. E a gente só está vazio de nós mesmos quando naquele momento que você sente, eu não tenho mais nada, eu não posso mais nada, eu não sei o que falar, eu não sei o que fazer. É só o Senhor agora, se o Senhor quiser, eu estou aqui, ó. Agora eu estou aqui, vazio totalmente de mim. Porque agora realmente eu entendi que eu não faço nada, que eu não sou nada e que eu não posso nada. Nesse momento, o Espírito Santo de Deus olha para você com um olhar diferente. Nesse momento que você olha e entende. Eu sou uma criança, não sei falar. Alguns acreditam que Jeremias tinha 14 anos, outros acreditam que Jeremias já tinha mais de 21 anos, mas que quando ele diz que eu sou uma criança, ele quer dizer que ele se achava muito pequeno, muito imaturo, né? E outros dizem que ele tinha mais ou menos 14 anos, por isso ele diz que ele era uma criança. Mas de uma forma ou de outra, eu entendo bem Jeremias. E quem somos nós para fazer alguma coisa para Deus? Quem somos nós para poder sair ao mundo dizendo que Jesus salva, liberta? Olha só, pense bem no que eu estou falando. Jesus salva, liberta, faz. Quando nós mesmos viemos desse mundo, já fizemos tudo isso. A gente às vezes não se questiona, quem sou eu para fazer isso? Eu já fiz tudo isso. Eu já passei por tudo isso, Jesus, e aí o Senhor fala, é você mesmo que vai falar. Deus não mandou os anjos. Ele falou, é você mesmo que é pecador, é você mesmo que eu tirei da sujeira, é você mesmo que eu tirei lá das drogas, é você mesmo que eu tirei da prostituição, é você mesmo que hoje eu quero levantar, eu quero transformar e que eu quero enviar. É você mesmo, Isaías, que se acha um homem pecador de lábios impuros. Glória a Deus. É nesse momento que o Senhor, Ele realmente vem sobre as nossas vidas e Ele faz a obra. Nós, às vezes, chegamos tão perto de Deus que a gente esquece quem somos nós e quem é Deus. A gente acha que um pouquinho da glória de Deus é nossa. Aí Deus deixa a gente quebrar um pouquinho a cara de novo para poder nos lembrar, né? Eu sei porque eu estou falando isso porque eu já passei por isso. Eu já passei por isso. No momento que eu falei, agora não caio mais, Satanás não toca mais, ele não vai mais fazer, e aí você sai marchando, glória a Deus, aleluia, né? E aí todo mundo olha e fala, irmã, muito usada por Deus, eu recebi isso, eu recebi aquilo, Deus faz na tua vida, através de você eu fui curada, através de você eu vi Deus fazer maravilhas através da minha vida. Eu vi o Senhor expulsar os demônios através da minha vida, eu vi o Senhor curar enfermidades que as pessoas achavam que não tinha cura. Um dia eu cheguei numa igreja e eu cheguei muito, sentei lá atrás. Geralmente eu não me apresento como missionária, eu sento lá atrás. Se Deus tocar, às vezes o Senhor usa quem está lá em cima e fala, irmã tem um selo sobre você? Aí eu respondo. Se não falar também, eu fico lá, porque o que é missionário? Não é nada, é só alguém que faz um trabalho para Deus. O que é o pastor? É alguém que está ali fazendo um trabalho, é um veículo do Senhor. Nós somos veículos só, e às vezes nós queremos tanto a nossa posição, nós estamos tão com a nossa posição, somos veículos. Não importa o lugar que eu esteja, aqui na frente ou lá atrás, sentado. Não importa se vamos chamar de missionária, de pastora, ou vamos chamar só de irmã Luciana. Qual a diferença? Meu nome é Luciana, né? O meu cargo é missionária, mas o meu nome é Luciana mesmo. Se me colocar, eu aceito porque o Senhor me ungiu. O Senhor mandou descer esse óleo sobre a minha cabeça. Mas também, se me colocar lá atrás, eu vou ficar do mesmo jeito. E aí, nós temos que ter esse entendimento de que nós não somos nada. Deus é tudo na nossa vida. Glorificado seja o nome do Senhor. E é incrível, né? Nesse momento da minha vida, eu passei por essa situação, eu entrei numa igreja, eu sentei lá atrás. Eu estava num momento que eu estava muito triste com coisas que estavam acontecendo. Eu estava passando uma guerra muito intensa e eu já não estava aguentando mais. Eu sentei lá atrás. Eu falei para o Senhor, eu quero parar. Eu falei para o Senhor, eu quero parar. Eu falei muitas vezes para o Senhor que eu queria parar. Não parei porque Ele não deixou. Não parei
parei pela misericórdia do Senhor. Porque aquele que põe a mão no arado não pode mais parar, não tem mais esse direito. Quando a gente para, Satanás entra. Quando você para, Satanás entra. Então a gente não pode ficar mais parado. Não existe mais voltar atrás. Agora é só seguir em frente. E aí, neste momento, eu sentei e falei, Senhor, não quero parar. No final do culto, o pastor, muito simpático, ele foi cumprimentar um casal que ele tinha visto, né? E na hora que eu cheguei perto dele, veio uma irmãzinha, do nada, assim, lá de trás, e veio e me abraçou. E eu olhei para ela assim, e eu demorei um pouquinho para reconhecer a irmã, sabe? Aí eu reconheci a fisionomia, eu falei, conheço. Mas de onde? Não lembrei, né? Aí ela falou, irmã, a senhora aí, o pastor dela, que ela estava nessa igreja, uma igreja até grande, o pastor dela, né? Ela falou, essa irmã, através dessa irmã eu vim para Jesus, através dessa irmã meu marido foi salvo, através dessa irmã ela fez uma campanha na minha casa, e quem me conhece bem de perto sabe que eu gosto de campanha nos lares. Esse é o meu trabalho, a base do meu trabalho é campanha nos lares. É o que eu gosto de fazer, trabalhar diretamente com onde a pessoa precisa de socorro, né? Onde está o endemoniado, onde está a opressão, onde está... É isso, né? Assim eu gosto de fazer o trabalho do Senhor. E nessa época eu estava muito ativa na campanha dos lares. E ela veio e falou, a irmã lembra? E eu olhei para ela e depois eu lembrei. Eu falei, lembro. Aí eu lembrei dela, né? Porque ela é tão simpática, ela falando, eu lembrei dela. E eu falei, lembro sim, irmã. Aí ela falou assim, meu marido hoje está na casa do Senhor. Você orou tanto por ele, você lembra do meu marido como ele era? Eu lembrei do marido dela também, né? E eu olhei para ela e falei, lembro. Até eu fiquei assustada, eu falei, nossa, eu nem acredito. Ela falou assim, hoje ele está na casa do Senhor, através daquela campanha que você fez, ele aceitou Jesus lá e ele não voltou mais atrás. E naquele momento foi como se Deus olhasse para mim e dissesse assim, filha, não importa se o homem está te vendo ou não, eu estou te vendo. Eu estou vendo o que você está fazendo, olha o que você está fazendo. Olha o que você está fazendo, continue e não para. E eu fui para casa, eu chorei. Eu falei para Deus, Senhor, eu não sabia que lembravam ainda do que eu fiz, do que eu passei, né, do que o Senhor me usou naquele momento. Porque naquele momento exatamente, eu estava muito cheia, era exatamente o momento que eu achei que eu não ia cair mais, que não ia acontecer mais nada na minha vida, ia dar tudo certo. Logo depois veio o vento, a tribulação, e aí eu dei aquela parada, né? Aquela parada que a gente dá quando a gente não está mais suportando a prova, né? E aí o Senhor usou aquela irmã para dizer para mim, filha, não para, continua fazendo a minha obra. Aí eu estava em casa e a irmãzinha, tem uma menina chamada Ana Lívia, ela morava lá da minha casa, agora ela não está lá. Não sei se ele chegou a ver a Ana Lívia, uma menininha moreninha, ela canta muito bem, tem uma voz maravilhosa. E ela canta poderosamente, ela tem uma voz e uma unção também, ela é uma menina de 11 anos. E ela cantava da casa dela e eu ouvia na minha casa. E aí eu estava nesse período, falando para Deus, Deus, eu quero parar, eu não aguento mais, ainda fazendo as campanhas nos lares, porque eu não parei, porque as pessoas iam me buscar, mas eu continuava fazendo campanha, eu não queria mais pregar, eu já tinha recusado 2 vezes, o pastor mandou WhatsApp, vem pregar aqui, missionária, vem pregar, e eu 2 vezes recusei para pregar fora, em outras igrejas. Eu falei para o Senhor, eu não vou mais pregar, eu não subo mais no púlpito, não vou mais pregar. E aí a irmãzinha começou a cantar. Como é que é? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Ela cantou o primeiro dia e eu falei, não é comigo. No outro dia estava a menina cantando, e ela cantava, parecia que estava cantando dentro da minha casa. Ela tem uma voz forte, poderosa mesmo, mas é linda a voz dela, sabe? E aí ela cantava, parecia que cantando dentro da minha casa. Eu falava, menina, fica quietinha, menina, não é comigo. E continuei, né? A gente sabe que é com a gente desde o primeiro momento. Quando a pessoa marcha lá em cima, você olha, é comigo. A pessoa não falou ainda em línguas, ela não falou glória a Deus, você sabe, é comigo. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele logo testifica. O Espírito Santo, ele interage com a outra pessoa. E você sabe, é comigo esse negócio aí. Mas eu resisti, eu falei, não é comigo, eu não vou. E o pastor está me chamando para pregar e eu não vou. E aí tá a irmã, no outro dia, ela cantou uma semana inteira a música, gente. Aquela mulher não parava de cantar aquela música, ela cantava bem na área de trás, onde eu estava, parecia que ela sabia o meu horário de estar ali fora. Oh, Deus falou para ela, filha, fica aí quietinha que ela vai ficar aqui agora na cozinha e vai dar para ela ouvir bem você cantando. Olha, eu não duvido que não tenha feito isso não. Não
cantando para ela ouvir você cantando. E aí um dia eu estava cantando mais, ela ouvindo, e eu comecei a chorar. Eu falei, Senhor, eu sei que é comigo, eu sei que o Senhor quer que eu volte a pregar, levar essa palavra, mas eu não aguento mais, eu estou cansada. E aí o Senhor falou para mim, faz a minha obra. E aí o Senhor começou a falar comigo, por acaso você viu os apóstolos parando por causa de lutas? Eles continuaram fazendo. Aquele que pega para fazer a minha obra tem que continuar, você tem que continuar. Porque se você não continuar, o inimigo vai entrar e vai derrubar você. E o Senhor começou a falar comigo, vai derrubar você, vai fazer a minha obra, continua fazendo a minha obra. E naquela semana mesmo, eu lembro que umas irmãs foram me chamar para poder ir levar a palavra. Eu fui a contragosto, mas fui, né? Eu fui a contragosto não é porque me sentindo indigna, né? Quando a gente está se sentindo indigno, você não está em pecado, não tem nada errado na sua vida, assim, não tem nada errado de pecado, mas você se sente indigno pela situação que você está passando. Naquele momento, uma situação de desonra mesmo, você olha e fala, não, Senhor, eu não tenho como fazer a sua obra, eu não tenho como fazer. É isso que a gente tem que entender, não é eu não tenho como fazer, é Deus que faz. Ele só precisa que a gente continue caminhando, Ele só precisa que a gente continue fazendo, que a gente continue seguindo em frente, porque tudo que desenrola é Ele. E aí eu imagino que Pedro, Tiago, João, que naqueles momentos estavam passando aquele martírio, se eles tivessem parado naquele momento, se eles tivessem olhado para trás e falado, não está adiantando nada, a perseguição é muito grande. E aí eu vejo Pedro olhando e falando assim, eu estou feliz. Por quê, Pedro? Você acabou de levar uma surra. Porque eu estou sofrendo por amor do Evangelho. Eu estou sofrendo, mas por amor de Jesus Cristo. Porque o céu é o meu lugar. Não é a terra o meu lugar. Não é aqui. Não são essas coisas. Eu sinto falta disso, de pregação do céu. Quando o céu era a principal palavra. Quando o trono de Deus era o nosso foco. Quando a gente olhava daqui de baixo e falava, Senhor, do seu trono aí, Senhor, olha para mim. Quando a gente entrava dentro da igreja, parecia que o Senhor descia dentro da igreja. E a gente estava movido naquela glória, naquele esplendor da glória do Senhor. E a gente dizia, eu não quero mais sair daqui. Quando a gente sofria, passava a perseguição, mas continuava fazendo a obra de Deus e glorificando o nome do Senhor. E quantas vezes eu ouvi o marido olhar para minha cara e dizia assim, por que você está cantando? Eu dizia para ele, porque eu estou alegre. Está alegre por quê? Está tudo bem. Eu falei para ele, gente, mas olha a glória de Deus, olha o esplendor. Mas quem não está na glória não sente a glória, não sabe o que é isso. Só quem está ligado ao Senhor sente, sabe o que é isso. Tinha um irmãozinho que ele era um pregador, ele ia na igreja quando eu era criança, e eu ficava fascinada, porque eu era criança realmente, irmãos, eu tinha 18, 9 anos, mas eu não esqueço daquele irmão olhando para um senhor negro. Eu lembro que ele parecia bem com meu pai também é negro, né? E ele era um senhor bem negro. E ele, quando ele pegava o microfone, ele falava do céu. Ele falava, eu quero andar em ruas de ouro com Jesus. Eu quero pegar na mão do Cristo. Eu quero andar em ruas de ouro com Jesus. Eu quero entrar no céu pelas portas. Eu quero ver meu nome no livro da vida. Eu quero ter aquela pedra branca. Ele ficava olhando, ele ficava descrevendo o Apocalipse. Eu ficava fascinada. Eu era uma criança de 8, 9 anos. Eu ficava fascinada. E foi através desse ensinamento, dessas coisas, que eu fui moldada. Foi através desse ensinamento que eu fui moldada. Quando as pessoas olham para mim e falam assim, com tudo que você passa, por que você não parou? Por que você continua? Eu fui moldada assim. Eu fui moldada com a visão do céu, com a visão do trono do Senhor, com a visão de Isaías dizendo, e os serafins, eles clamavam uns para os outros dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. Eu quero sentir isso novamente dentro da casa do Senhor. Eu quero ver as pessoas dentro da casa do Senhor sentir essa glória, olhar para o rosto das pessoas e ver as pessoas impactadas com isso. A gente olha para as pessoas e vê você impactar alguém, é dizer, hoje o Senhor está te dando a sua bênção. Mas o Senhor pode não dar a sua bênção hoje. Você pode receber a sua bênção até a sua morte. E você vai para o céu com Jesus. E é lá que é a sua vida. Isso aqui é um espelho. Nós vivemos um espelho aqui. E nós estamos preocupados com o espelho. E está passando o tempo esses dias, eu estava olhando e falei, Senhor,
Eu já estou envelhecendo. Eu já passei muito tempo. Eu não posso dizer que eu não fiz sua obra. Eu fiz sua obra, desde sempre fiz sua obra. Eu fiz sua obra, mas eu queria ter me preocupado menos comigo mesmo. Porque eu já falei isso para os irmãos, que às vezes me bate a preocupação. E eu fiquei falando para o Senhor, Senhor, eu queria me preocupar menos comigo mesmo. Queria me preocupar menos com o que vai acontecer amanhã. Queria me preocupar menos com as minhas finanças. Porque tudo isso vai passar e o Senhor, Ele diz que Ele cuida de nós. Ele cuida de nós até o final da nossa vida. Mas às vezes a gente, no meio dessa caminhada, a gente olha como Pedro olhou para as águas, para a tempestade, e a gente esquece de olhar para Jesus. Você esquece de olhar para o céu. Quando você está olhando para Jesus, você está olhando para o quê? Você está olhando para o porvir. Jesus é tudo isso. Ele é tudo isso. Ele deu a sua vida, Ele derramou o seu sangue para que nós estivéssemos com Ele. Ele disse, eu vou preparar morada para vocês. E vocês vão estar comigo onde eu estiver. E lá é a vida de vocês. O mundo não entende porque vocês não são daqui. E quando a gente fala essas coisas, a gente passa por louco, né? A gente passa por maluco. Quando você diz, eu quero ver o céu, eu quero estar no céu. Quando você chora dizendo, eu estou com saudade de Cristo, eu estou com saudade do céu, não é de Cristo que está conosco, o Espírito Santo, mas eu estou com saudade do céu, tem gente que não entende. Mas a gente tem saudade do céu, porque nós somos do céu, nós não somos daqui. Nós pertencemos ao céu. Nós temos que lembrar que nós não somos desse mundo. Por isso, nós não nos identificamos com o mundo. E não temos que nos identificar com o mundo. Nós temos que nos identificar com o Senhor, com Cristo, com o céu de glória. E eu hoje oro para que Deus faça como disse aqui o profeta, Senhor, eu ouvi a tua palavra temir. E eu tenho temido por quê? Eu tenho temido porque estou vendo todo mundo, como eu também já fiquei muito embaraçado com as coisas desse mundo. E a gente está se embaraçando tanto com as coisas desse mundo que a gente esquece que o nosso foco é o céu. O inimigo ele tem nos embaraçado tanto com as riquezas, com as grandezas, com tudo que tem aqui, que a gente esquece que o nosso foco é o céu. O meu foco é o céu. Que o foco nosso hoje seja realmente o céu. Que Deus, na sua infinita misericórdia, que Ele possa acordar essa nação. Que Ele possa acordar essa nação, balançar essa nação. E às vezes nós não queremos ser balançados, mas Deus balança. Ele balança para a gente lembrar, ei, o seu foco não é isso aqui. O seu foco é o céu. O seu carro amanhã bate. A sua casa amanhã acontece um terremoto. A sua vida amanhã acaba. Mas o céu não, o céu é eterno. É eternidade. Você quer passar a eternidade onde? É céu e inferno. A palavra de Deus diz que não existe outro caminho. É céu ou inferno. E outra coisa que eu tenho para dizer para você, você que diz assim, eu quero o céu, mas não quero fazer a obra de Deus, me desculpa. Não existe querer o céu e não querer fazer a obra de Deus, existe o ide. Ide, pregai o evangelho. Ide, fazer discípulos. Ide, e aqueles que creem em mim se seguirão esses sinais, eles farão prodígios, eles farão maravilhas, eles expulsarão demônios. E será assim. E a gente não tem escolha. A escolha de quem serve a Deus é servir a Deus. Isso de eu vou escolher servir a Deus, mas sentadinho não vou fazer nada não, porque não existe isso. Eu sempre digo, a igreja é um corpo. E só vai subir quando estiver o corpo inteiro. Quando estiver o corpo todo. E o corpo cuida um do outro. Você já viu quando você está com a mão cortada? Você vai deixar ela cortada aí? Ela vai ficar cortada aqui, você vai lá cuidar dela, né? Você vai lá cuidar dela, você não vai querer subir para o céu e deixar o seu irmão morto, que vai para o inferno, porque você não cuidou dele. Um soldado ferido que você abandonou no meio do caminho. A omissão também é pecado. Se você sabe fazer o bem e não faz, você está pecando diante de Deus. E o que é fazer o bem? Salvar almas. É Cristo que salva, mas é você o veículo para levar a palavra de Deus. É você o veículo para fazer a obra de Deus. Se você está hoje aí pensando, eu quero Cristo, mas eu não quero pregar Cristo, saiba que no dia do juízo final, o Senhor vai fazer a mesma coisa com você. Ele vai olhar para você e vai dizer, eu não te conheço. Você nunca esteve realmente ligado a mim, nunca se envergonhou de mim. Porque quando você diz que não quer pregar Cristo, você está se
evangélico, mas é aquele evangélico bonitinho. É o simpatizante do evangelho, porque eu não considero evangélico. É simpatizante. A gente tem muito no meio do povo cristão simpatizantes do evangelho, que acha bonitinha a palavra de Cristo. Mas eu quero ver viver a vida que Cristo disse que nós temos que viver. Eu quero ver seguir a Cristo e pisar nas pegadas dele. Isso é, padecer também, sofrer também as perseguições como Cristo sofreu. Isso é que é o difícil nos dias de hoje. Aviva, Senhor, a sua obra e no meio dos anos a notifica. Aviva, Senhor, a sua obra. Glorificado seja o nome do Senhor. Hoje eu quero louvar o Senhor por esta palavra e que realmente nós possamos sair daqui hoje com o coração voltado para o céu, para levar pessoas que estão à nossa volta para o céu também, para que a gente não vá subir sozinho, porque muitos estão morrendo sem Jesus, sem salvação, e muitas vezes a gente passa e a gente não fala de Jesus. Uma vez eu estava meio desviada, nessa época eu estava meio desviada, meio lá, meio cá. Eu queria entrar num lugar chamado Bandeirante, muito antigo, quem é da minha época sabe, aqui em Caratinga. Pela primeira vez, eu nunca tinha entrado em lugar nenhum assim. E quando eu entrei na porta, o Senhor não permitiu. Ele não permitiu, eu não sei se foi, eu acredito que não foi Deus não, porque o que eu senti foi uma asfixia, como se tivesse alguém asfixiando aqui. E eu não conseguia entrar, tinha uma legião na minha frente, assim. E eu senti fortemente, eu sempre tive o sentido espiritual muito aguçado. Mesmo quando eu queria me desviar, eu sentia muito forte as coisas espirituais. E eu lembro que eu entrei e eu falei, eu vou me desviar, eu vou sair, eu vou me desviar. Eu não entrei no bandeira, vou entrar. E aí eu cheguei na porta com as minhas amigas e eu não pude entrar, e elas olharam na minha cara e falaram, você tá ficando azul. Eu falei, fui saindo. Aí elas falaram, o que foi? Eu falei, não posso entrar. E elas falaram assim, por quê? Eu falei, porque tem uma barreira na minha frente espiritual e está me asfixiando. E elas olharam na minha cara e falaram, você é maluca. A gente já sabe disso, você tem parafuso mesmo, você tem um problema sério. Elas falaram para mim, e elas falaram para mim, eu sentia meio Pedro, né? Você fala como crente, você tem gente de crente, você não tira esse ranço de crente, elas diziam para mim assim, esse ranço de crente. Aí elas queriam que eu bebesse, que fizesse alguma coisa, foi até por isso que eu fui parar nesse lugar. Você tem que perder esse ranço de crente. Aí eu falei, vamos perder o ranço de crente. Só que quando a gente tem identidade, não adianta, você não vai a lugar nenhum. E Deus já tinha me dito, antes do que ele me desviar, ele falou, você vai querer se desviar. Você não vai a lugar nenhum. Ele falou para mim antes, usando profeta. Você não vai a lugar nenhum, você é minha, você não vai. E eu falei, na minha cabeça, quero ver quem vai me pedir na minha cabeça. Me pediu. Gente, eu não pude entrar naquele lugar. Eu tentei por 2 vezes entrar num desses lugares. Nesse dia, especificamente, eu tentei entrar e eu fiquei assim, eu tive que voltar. Eu falei, eu não acredito que eu não posso entrar. Eu não acredito, eu tive a sensação que eu ia cair para trás asfixiada, eu tive que voltar. E as minhas amigas falaram, desiste, você que se ranço de crente, você não vai perder isso não. Eu voltei para trás, na hora que eu voltei, eu deparei com um rapaz. Como eu tenho dom, né? E o dom Deus não tinha tirado, eu olhei para ele e eu vi uma caveira dele. Eu percebi que o espírito de morte estava sobre ele. Era um rapaz lindo, ele tinha 16 anos. Rapaz lindo, muito bonito, ele era meu vizinho. Eu olhei para aquele rapaz e eu vi uma caveira. Eu vi o espírito de morte, ele estava muito feio. E ele falou comigo, falou, Luciana. Eu falei, oi. E eu olhei para ele assim, demorei um pouco e reconheci. Nossa, como está feio. O que aconteceu com ele? Ele estava com uma caveira. E aí eu passei, eu falei, meu Deus, é espírito de morte. Pensei, mas passei. Eu estava querendo desviar, brigando com Deus, eu não consigo tirar isso da minha cabeça. E aquele rapaz, não deu 15 minutos a tirar dele, não deu 15 minutos, irmãos. Foi exatamente assim. Ele saiu daquele lugar e virou no caminho, uns 15 minutos mais ou menos a pé, da onde eu estava, atiraram nele e mataram ele. E eu fiquei com isso na minha cabeça até hoje. E eu fiquei pensando, Senhor, eu estava brincando contigo e eu perdi aquela alma. Eu não sei se ele ia ser salvo, mas a minha obrigação era parar ele e falar de Jesus para ele e deixar ele passar. Não importa se ele ia ser salvo ou não, porque a salvação é com ele e com Deus. Mas a minha obrigação era falar de Jesus para ele. E eu não falei.
passou despercebido. Depois disso, eu falei para o Senhor, não passe mais despercebido. Eu posso estar brigado com o Senhor como tiver. Se eu vou ter que falar, se eu ver a oportunidade, eu vou falar. Eu não vou mais deixar passar despercebido. Porque eu sei que Deus vai cobrar de mim esse sangue. Porque eu não avisei. E nós temos que avisar, como crentes, como servos de Deus de verdade, não simpatizante. O simpatizante é aquele que não quer fazer a obra de Deus, que quer só as bênçãos e até recebe, e às vezes recebe mais do que aquele crente que é realmente fiel ali todo dia. Mas esse simpatizante, ele não tem parte com Deus. É por isso que Jesus disse, naquele grande dia, muitos estarão de fora. E vão dizer, mas Senhor, então eu fiz isso, eu fiz aquilo, né? Ele pode dizer, Senhor, mas eu estava lá na igreja todo dia, eu estava... Tem gente que acha que ir para a igreja todo dia é fazer a obra de Deus. E não é. Você vai na igreja todo dia para adorar a Deus, para estar em comunhão com os irmãos, que é o mandamento. Nós temos que estar em comunhão com os irmãos. Temos que adorar a Deus. Se o nosso Deus requer adoração. Mas isso não é fazer a obra de Deus. Você faz a obra de Deus quando você sai para levar a palavra de Deus. Quando você vê o oprimido, fala para ele. Quando você vê o pecador, e alerta ele sobre o pecado. Quando você vê alguém morrendo, fala para ele de Jesus. Que o Senhor continue falando nos corações. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.